Olá, amigos! Ao som de Slayer. Esse é pesado, pra quem não gosta, é pesado, hein? Tudo certinho com vocês aí? Maravilha! Eu tô segurando o microfone aqui porque hoje tem o Homem do Gás, passou leitura de água, já passou todo mundo aqui e aí tô tentando, né, levar um pouquinho mais de qualidade até você aí. Você chegou agora, eu sou o Deco, esse é um canal que fala de scooter, beleza? Então somente de scooter. Aqui eu tento compartilhar com vocês algumas ideias diferentes sobre os assuntos que estão em evidência no mercado, levar alguma visão diferente para você que está buscando, tentando comprar, trocar a primeira, segunda motoca, enfim, para que você consiga criar a sua opinião e fazer a sua escolha consciente, beleza? Começamos agradecendo a Deus mais uma vez por você estar aí assistindo e por eu poder estar aqui gravando, beleza? Sem ele, na minha visão, nada disso seria possível. O vídeo de hoje aí são sempre vários assuntos, tá? Entre 20 e 30 minutos aí eu vou tentar levar até você alguma coisa que eu acho que você pode conseguir absorver, claro, nem sempre certo, nem sempre errado, apenas um ponto de vista diferente, tá bom? Não sei se vocês notaram aí, né? Mas eu recebo da galera que me manda lá pelo Instagram as mensagens engraçadas, né? Fala assim, olha lá, o blogueiro tal tá vendendo as ondas, o fulano de tal, o blogueiro tal tá vendendo as ondas, o outro blogueiro de não sei o que tá vendendo as ondas. Bota a cabra pra derrar. Então, assim, na verdade, né, o que eu acho no meu ponto de vista, tá? Por favor, no meu ponto de vista, às vezes um pouco vazio, né? Quando a gente compra uma motoca para poder gravar conteúdo com ela, né, para poder atrair inscritos, né, para poder passar uma ideia de que, olha, eu coloquei o meu dinheiro, então eu posso dar a minha opinião, né? Na verdade, todo mundo pode dar opinião sobre qualquer coisa, né? O quanto essa opinião é relevante ou não, aí quem vai avaliar é você que está do outro lado da tela, né? Eu acho, tá? No meu entendimento, que a opinião tem que ir de encontro àquilo que você está buscando na motoca. Não adianta eu, por exemplo, pedir opinião sobre uma Curisim 300, o pessoal, o rapaz que é motoboy, né? Ele vai ter uma opinião, né? Se ele acha bom ou ruim, ele pode rodar com a motoca uma semana, mas a visão dele está voltada para um outro mercado, tá? Então isso complica um pouquinho. Isso acontece também, no meu entendimento, quando o jornalista, né, de duas rodas pega o scooter para poder dar opinião. Cara, eles nem usam moto. Por quê? Porque se o cara tem que levar 300 mil equipamentos, os caras vão de carro para gravação. E quando a montadora disponibiliza, o cara vai até a padaria, volta, tá? Então, assim, é um pouco complicado, tá? O que a gente consegue de fato é ver a ergonomia da motoca. Quando eu pego um blogueiro, por exemplo, tem um rapaz aí que, sei lá, pesa uns 140 quilos que anda de scooter, então se eu peso 100 e quase 10 agora, então assim, pô, a opinião do cara vai servir para mim porque eu sou gordo e ele é gordo. Então assim, pô, tá? Então a gente consegue compartilhar de ergonomia, de como é que a motoca se comportou para quem é gordo. O banco ficou, a suspensão ficou, tá? Mas não adianta eu querer dar uma opinião firme sobre uma suspensão de motoca, eu pesando mais de 100 quilos, porque, por exemplo, em cima de uma anel ou de uma motoca pequena, eu vou sacrificar muito mais a suspensão durante uma frenagem, por exemplo. Eu vou levar o garfo da motoca lá, as canelas, a uma condição onde alguém com 60, 70 quilos não vai levar, tá? Então, assim, é um pouco complicado, por isso que o test ride é bastante importante, tá? Uma outra dica que eu também quero dar para você é que, assim, quando você quer pesquisar uma motoca, você quer fugir um pouco do YouTube, tá? Parece besteira, mas não é. Entra no Reclame Aqui, tá? Eu vou colocar talvez alguns prints aí, por exemplo, quando você coloca o assunto no Reclame Aqui X-Max, aparecem as reclamações da motoca por período. Então você consegue avaliar se de fato, tá tendo muita reclamação de suspensão no Reclame Aqui. Ou quem está reclamando é muito chato e não esperou os prazos que legalmente tem que ser cumpridos, tá? De até 30 dias, por exemplo, né? E às vezes no primeiro barulho a pessoa já está reclamando. Ah, é uma porcaria no primeiro barulho que aconteceu. Por isso que quando você compra scooter, você tem que ter noção de que a suspensão dela é a suspensão de scooter. Ah, eu saí de uma Crosser, comprei uma Animax. Amigão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você vai sofrer, tá? Ah, mas em contrapartida tem gente que fala que não, a suspensão... Cara, é uma característica da motoca. É diferente, por exemplo, a leva de Animax que deu problema na suspensão lá,
ficava batendo seco, e um monte de blogueiro, inclusive os gordinhos, os blogueiros gordinhos, não, tá tudo bem, a suspensão de scooter é assim mesmo. Não, uma coisa é dar fim de curso, bater seco, outra coisa é ter suspensão de scooter, beleza? Então são coisas diferentes. E é triste ver alguém comprando um scooter para poder levar inscrito pro canal, né? Ó, eu comprei porque eu tenho propriedade para falar, agora eu sou o cara, né? E aí depois o cara vende. Quer dizer, se um dia esse mesmo canal não puder comprar uma motoca por algum motivo, ele não vai atrair inscrito. Será que as pessoas só estão lá porque ele conseguiu comprar a motoca? Então assim, se parar para pensar, perde um pouco do contexto, sabe? Aí de repente pode ser que surja algum blogueiro, ah, mas você tinha um AK. Cara, eu fui vender a AK, quem não sabe que eu vendi, vai fazer um ano. Peguei a moto em 2020, vai fazer um ano que eu vendi a moto, porque eu gostei da moto, porque eu já sabia o que eu estava comprando. Enquanto um monte de gente reclamava aí, eu sabia o que eu estava comprando. Beleza? Então assim, para existir uma diferença... Ah, por que você vendeu a Cruisinha então? Porque a vida a vida é dinâmica, tá? Então assim, eu não, pelo menos a minha, tá? De novo, né? A minha vida é dinâmica. Naquele momento Cruisinha, em março de 2023, eu estava rodando... Eu tinha uma HD, eu rodei 39 mil quilômetros em um ano com uma HD, com uma Citicom HD. E aí eu comprei uma Cruisin, eu tava indo na mesma toada. E eu me deparei com revisões caras. Para mim, eu faço manutenção, tá? Você que não segue, começou a seguir o canal agora, eu faço manutenção, eu tenho o meu quadrado aqui, onde eu mexo nas motos de amigo, nas motos de chegada e nas minhas motos. Cara, pagar 700 pau para manter uma garantia que eu fazia questão, e em alguns casos eu faço, né? Para manter uma garantia, pagar 700 reais numa revisão, para mim estava dolorido, né? Para fazer a mesma coisa que depois eu fui fazer de Maxim. Eu vendi a Cruisin na ocasião, demorei para vender, foi sofrido, eu vendi por 30 mil reais na época. A moto tinha, acho que, se eu não me engano, 7, 8 mil quilômetros, ok? Tava chegando mais uma revisão que era de 3 em 3, eu ia gastar mais 700 paus, eu tava rodando pra caramba. E eu falei assim, não faz sentido, eu montei numa Maxim, tinha na época 60 mil quilômetros, a Maxim branca, acho que até tá no canal aí algum vídeo, tá? Com metade da grana. Eu vendia por 30, por 17 pau, 18 pau, eu comprei uma Maxim em 2015. E fiz com metade da grana que eu já tava fazendo. Com a manutenção de 5 em 5 mil quilômetros, tá? Com uma moto que já tava depreciada, ou seja, tinha acho que 50, 60 mil. Se rodasse mais 30 mil, eu ia vender por quanto? Por 15, ia perder 2 mil reais. Então é o momento que leva a isso, na minha opinião, tá? Não foi comprado uma moto para poder gerar conteúdo e pipipi papapó, entendeu? Então basicamente é isso. Vamos para o próximo assunto? Para você aí que já deve ter visto em algum momento em rede social, aquele comentário que diz: o Brasil só vem o lixo, nós somos o ralo do mercado de motos. Surprise, motherfucker! As montadoras não ligam pro Brasil. Eu recebi um link de um brother aí que segue o canal aqui, lá do Japão, Morimax, um abraço, irmão. Viu que o boné não é Honda, né? Ele vive pegando no meu pé porque ele não gosta da Honda. Até perdi o foco. Ele mandou um link para mim de recall no Japão, tá? Olha, presta atenção, mercado conservador, berço de montadora, duas situações. Recall no Japão, da Honda, ok? Com 650 mil motos escaladas para esse recall. Olha só. Por que esse número todo? Porque são de 10 anos, de 2013 para cá, ok? 2013 para cá, 650 mil motos, Honda, Yamaha e outras marcas. Eu vou deixar o link do recall na descrição do vídeo, tá? E vou colocar alguns prints aí também durante a edição, porque a Honda fornece peça para outras montadoras, por isso esse número tão exorbitante. De 2013 para cá, cerca de 650 mil motos, Honda, Yamaha e outras marcas, tá? Que a Honda fornece peça. Era um vazamento, se eu não me engano, vazamento na roda traseira, vazamento de óleo de transmissão, alguma coisa do tipo. Eu vou colocar aí porque a memória falha, tá bom? Então assim, existem problemas no mundo todo. Às vezes demora um pouco mais e quando acontece, acontece. Ok? Então, assim, esse senso vira-lata que às vezes algumas pessoas carregam, vão perder isso e brigar pelas coisas certas e pelos canais corretos, entendeu? Até a dica que eu dei aí do Reclame Aqui, você vai ver que tem reclamação lá que não tem o menor sentido. Tem uma reclamação criada, acho que em 2019, alguma coisa do tipo, de um usuário de Yamaha que estava reclamando no Reclame Aqui que a Yamaha não tinha trazido a X-Max até então.
como se fosse, como se aquele canal de reclamação fosse feito para isso. Então, assim, tem gente que viaja e não serve. Como também tem aqui no YouTube, como tem em rede social, como tem em todo lugar. E aí cabe a você filtrar, ok? Então, fica ligado aí, porque o recall acontece no mundo todo mundo está sujeito e cabe a gente reclamar do jeito certo para poder fazer com que isso aconteça também aqui no Brasil do jeito certo. Vamos lá, outro assunto. Multa da faixa zebrada, né? E algumas vezes eu comentei em algum vídeo, tá, sobre multa de faixa zebrada. É óbvio que eu não sou exemplo de condução para ninguém e o canal nem tá feito para isso, ok? Então, quando você assistir algum vídeo meu, você vai ver que eu cometo algumas falhas, algumas coisas que não são legais no trânsito, em relação à velocidade, um monte de coisa, eu não sou exemplo para isso. Óbvio que as coisas não são feitas para poder enaltecer o que é errado, tá? Mas aqui eu tô para poder te mostrar, tanto que eu tô trazendo uma informação, tá? Existe um policial aqui, tem um canal, eu recebi um vídeo, achei interessante poder compartilhar com vocês a informação, que às vezes eu falando tem gente que não acredita, né? Fala, esse cara tá viajando, o valor da multa não é isso, não é assim que funciona, então fica aí a dica, assiste o canal e depois também eu vou deixar o link do canal do policial aí, para quem quiser seguir. A marca de canalização ou faixa zebrada, você conhece? Essas sinalizações, ela tem na cor branca e amarela. E ela serve para duas coisas basicamente. A primeira é para orientar o fluxo, mão e contramão, e a outra é para delimitar as áreas não transitáveis, vamos falar assim. Essa orientação do fluxo, a branca, significa que os veículos transitam no mesmo sentido. E a amarela significa que os veículos transitam em sentido contrário. Então, fluxo, mão e contramão, e também áreas não transitáveis. Se você estacionar sobre essa faixa, você é autuado uma autuação grave, R$ 195,23. E se você transitar sobre essa faixa de canalização, essa marca de canalização, você sabe quanto que é a autuação? R$ 880,41. Scooter elétrica, né? Eu, quando existe algum lançamento, tá? O meu modus operandi de absorver informação até que eu possa conhecer a moto de perto, a scooter de perto e criar a minha referência, a minha opinião, né? Para só depois, se eu tiver a oportunidade de andar. Entre esses lançamentos, eu fui tentar ver e eu busco meios que não são de motoca, tá? Então, assim, por exemplo, algum canal que não é exclusivo de uso de moto, tá? Por exemplo, o Estado de São Paulo, eles têm o Jornal do Carro, mas que não seja o Jornal do Carro, dentro do Estado de São Paulo, uma matéria que fale sobre o lançamento de algum scooter. Por que eu busco essas que não são vinculadas às duas rodas? Para que a informação não tenha conteúdo, propaganda velada, tá? Porque quando eu assisto um vídeo que tem propaganda velada, me incomoda, e aí eu acabo ficando sem vontade de conhecer o produto, tá? Quando vem aqueles termos gourmet, a melhor suspensão, scooter premium, putz, isso me dá um pouco de bode. Então, para eu não gerar isso, eu busco canais que não tem esse vínculo, né? E dentre eles eu acabei caindo nesse vídeo, e aí, triste, né, pra você ver, você tenta sair do esquema e você percebe que as pessoas estão fazendo e não estão nem percebendo o que é, o que não é verdade, o que eles estão falando, estão só falando, se liga aí. Você compraria ou usaria uma moto 100% elétrica? Pois uma marca japonesa muito conhecida, que é a Toyota, anunciou a produção de uma scooter 100% elétrica aqui no Brasil, com início de produção já em janeiro de 2025, e o lugar escolhido foi em Manaus. A Yamaha, ela diz que por enquanto ela quer testar a Yamaha, ela diz que por enquanto ela quer testar o mercado brasileiro, e esse modelo aí de scooter será uma aposta da marca para o futuro. Visto isso, complicado, né? A gente pode partir para um próximo assunto. Então, vou dizer para vocês aí, consumidores da marca Kinko no Brasil, né? Existe a iminência do lançamento da Downtown 350, né? Que supostamente está no forno aí. Eu acho que sai de fato, né?
ventilaram para mim uma informação de que a Kinko ia embora do Brasil, depois de que existiria a viabilidade de uma quebra de contrato, e aí com a atualização da AK550 a gente percebe que isso é só fumaça, né? Que não vale a pena dar relevância para isso. E eu percebo, né, com o consumo, porque eu compro bastante peça original em concessionária, que os preços de peça da Downtown, da People, caíram de preço, tá? Os valores caíram aí. Tá? Uma correia que custava algo em torno de R$ 1.600, R$ 1.700 na concessionária, hoje você já consegue comprar por R$ 1.250 na concessionária, ok? Então, assim, algumas que eu andei consultando aí, e se não baixou, tá? Eu posso deixar o link da concessionária que os preços estavam mais baixos aí, que já foram parceiros meus, tá? Parceiro não é alguém que patrocina, tá? Parceiro é quando eu tenho amigos dentro da concessionária e essas pessoas acabam me dando moto para usar de alguma maneira, favorecendo o meu trabalho aqui na internet, tá? Sem que eu tenha que receber financeiramente por isso ou cobrar, tá? Existe uma simpatia aí, eu acabo, como fiz em alguns vídeos lá, colocando o nome da concessionária, eu vou colocar aí, que eu fui comprar peça lá e o preço estava mais baixo, aí se for do teu interesse, beleza? Mais um assunto, vamos lá, até coloquei o microfone aqui onde ele deveria estar sendo usado, né? Justamente para poder levar até você uma última informação. Eu recentemente eu estou de forma bem silenciosa em grupos de internet, de Facebook, de WhatsApp e tudo mais. Dentre esses assuntos, eu acabei vendo uma troca de mensagem um pouco mais aquecida aí, em 2 grupos específicos falando sobre calibragem de pneu, tá? Eu já trouxe diversas vezes aqui o assunto, né, mas diversas vezes. Trouxe até um vídeo do piloto da Honda, lá o Leandro Melo, falando sobre calibragem de pneu, já que quando eu falo não tem relevância, então a gente pega o piloto da Honda para poder colocar o vídeo aí, né, e dar crédito a essa informação, já que às vezes por eu ser um mero mortal, isso não tenha tanta relevância para você. Mas vou trazer de novo de uma forma um pouco mais, vou desenhar, vamos dizer, tá, para você entender. Eu trouxe aqui 2 bexigas, ok? Porque representam aí o reservatório de ar, tá? Pneu da moto reserva ar, tá? Então, por que reserva? Porque dentro dele tem um ar cujo não há acesso para o externo, né? Ele está limitado pelo pneu, tá? E aqui nós temos 2 bexigas construídas do mesmo tamanho, porém cheias com quantidade de ar diferente, ok? Essa daqui eu enchi até o limite, tá? O limite que dava, então, se você perceber, quando você calibrar o pneu com a calibragem que a fábrica te dá no manual, provavelmente você vai chegar nesse número aqui, ó. Um pneu que não está extremamente duro e que está no limite aqui, ó. Se eu apertar mais, ela até vai deformar melhor, entendeu? Mas sofre um pouquinho para deformar, beleza? Essa é uma condição de pneu calibrado com as medidas de fábrica. Quando você tem lá seus 70 quilos, né, não anda com garupa, né, você consegue usar essa calibragem aqui, as calibragens de fábrica, sem sentir muito, tá? Porque você é um pouco mais leve, né? A carga da motoca, cada uma tem uma capacidade de carga diferente, né? Mas com 70 quilos você não consegue influenciar muito na carga da motoca, no peso em que a motoca está carregando, beleza? Quando no meu caso eu passo dos 100 quilos aqui, ou quando você tem 70, mas leva outra garupa de 70, de 100, ou que a carga, o peso total entre piloto e garupa chega aí a 150 quilos, por exemplo, você se depara com uma situação onde eu preciso de espaço para o pneu deformar, tá? Então assim, se você perceber a quantidade de espaço que eu tenho aqui, o pneu poder deformar, tá? Então assim, essa é uma calibragem que foi ajustada, se isso aqui fosse um pneu, para alguém que é mais pesado, que quando chegar no chão, isso aqui, ó, consegue de alguma maneira, quando eu pego um buraco, o pneu tem espaço para deformar, tá? Quando o pneu está calibrado no limite e não tem espaço para deformar, ele empurra essa deformação para a roda, tá? Então, se isso aqui fosse a roda, ele vai empurrar para a roda. Em alguns casos, como na Cruisin 300, NMAX, Citicon, acabou ocasionando a amassar a roda, trincar a roda, tá? Então, fica essa informação aí para você, que você sim vai precisar ajustar a calibragem do pneu de acordo com a carga que você carrega na motoca, peso de piloto e garupa mais bagagem, ou só piloto e bagagem, ok?
para que isso represente para você segurança, tá? Porque dependendo da situação, se você pegar um buraco meio-dia, sei lá, numa avenida paulista da vida, que pouco provável que lá tenha um buraco, mas enfim, você pegar um buraco meio-dia na Avenida Paulista, você tem um problema. Se você pegar um buraco numa rodovia 2 horas da manhã, você tem 2 problemas. Beleza? Então, basicamente, é isso. Segurança. Um último assunto aí, não menos relevante, né? Eu sigo um canal do Boris, né? Que ele fala de automóvel, um velhão. Né? Caminho para isso, né? Não para o conhecimento dele, mas caminho para me tornar um velhão também, né? E dessa vez ele trouxe uma informação sobre combustível, tá? Eu vou colocar o vídeo para vocês aí, o vídeo reduzido é óbvio, né? Não dá para colocar toda a transcrição aí do canal do Boris. Também vou colocar o link depois na descrição do vídeo do canal do Boris para quem tiver interesse em seguir, quem ainda não segue e quem achar que é relevante a informação. Eu acho que o Brasil é o país da piada de mau gosto. No dia 8 de outubro, o governo federal sancionou a Lei do Combustível do Futuro, que, em resumo, substitui uma parte do combustível fóssil por combustível verde. Certíssimo, é isso mesmo. Mais etanol na gasolina, mais biodiesel no diesel, mas sempre com alguns probleminhas ainda a serem resolvidos, principalmente o biodiesel no diesel, para evitar que essa mistura venha a entupir todos os motores, tem que ter um controle de qualidade rigoroso. Isso posto, vamos ao que disse 10 dias depois, 18 de outubro, a Agência Nacional de Petróleo. Ela lamenta informar que nos meses de novembro e dezembro, por uma questão de corte nas verbas orçamentárias, ela vai desativar o programa de monitoramento da qualidade do combustível, que contribui efetivamente para as ações fiscalizadoras. Diz a ANP que a fiscalização continua. Mas é claro, com uma certa precariedade, isso significa que nesses 2 meses a qualidade dos nossos combustíveis com certeza vai sofrer. O governo anuncia a sua contribuição para a descarbonização com o combustível do futuro, mas só está se esquecendo do combustível do presente. Como vocês podem ver, tá? É uma informação relevante porque o combustível todo mundo usa. Se você está aqui e usa moto ou carro, você usa combustível. E olha, eu vou dizer para você que aqui eu recebo bastante motoca de brother que está com problema de combustível. Que o cara não consegue, como é que fala? Encontrar um posto de combustível que tem um combustível de qualidade aí, capaz de não dar problema. Tá? Então, você percebe que isso é um indício de que nós podemos ter ainda mais problema do que nós eventualmente já temos com o combustível onde a gente roda. Beleza? E é isso. Espero que o vídeo tenha sido útil para você, tenha levado alguma informação e, se Deus quiser, a gente se encontra novamente. Fiquem com Deus, até uma próxima. Valeu!